Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesse momento para explanar algumas coisas da palavra de Deus, né? Falar algo da parte do Senhor. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que Deus venha abrir o nosso entendimento e que vidas possam ser alcançadas através dessa palavra. Pai querido, Pai amado, estamos, Senhor, aqui buscando, Senhor, uma direção. Que o Senhor venha falar em cada coração, venha falar primeiramente no meu coração e através da minha vida que vidas possam ser alcançadas à luz da Tua palavra. Isso que eu te peço e já te agradeço, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Amém. Meus irmãos, de um tempo para cá, tem acontecido algumas mudanças drásticas na minha vida. Mudança na qual eu não tenho ficado desesperado, mas eu tenho ficado muitas das vezes preocupado com o que está acontecendo, não só na minha vida, mas no mundo. Porque as pessoas muitas das vezes, por não se aprofundar na palavra de Deus, findam falando coisas que não é a verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E hoje em dia estão querendo o quê? Descredibilizar a palavra de Deus. Não dá crédito algum. Falar algo que Deus colocou, falar que não foi Deus. Alguns querem falar que foi até o inimigo das nossas almas. Ele é o responsável por isso. Então vamos um pouquinho para a luz da palavra. Essa palavra de hoje, que eu tenho alguns conflitos que eu tenho observado, sobre o pessoal fala sobre a lei, sobre a graça, né? E alguns querem falar ainda, há quem pense que a graça e a lei, elas são opostas umas à outra. E no meu modo de pensar e ver, elas completam. Então não tem nada de oposição. Tem uma completa a outra. Tá bom? Jesus veio revogar a lei? De forma alguma, ele não veio revogar a lei. Mas Jesus veio cumpri-la. Em Mateus 5,17 diz isso. Ele nos libertou da condenação da lei, não da santidade da lei. Agora vivemos, pois, sobre a graça, guiado pelo Espírito. Em Romanos 8, do 1 ao 4, fala isso. Que Jesus fala ali: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, hoje nós vivemos guiado pelo Espírito Santo de Deus. A lei nos conduz a Cristo. A graça nos mantém em Cristo. A lei mostra o padrão. A graça dá poder para vivê-lo. Então o que acontece? A lei, ela vai me mostrar o padrão que eu tenho que viver para me estar dentro da graça
de Deus, eu tenho um padrão que eu tenho que seguir. Eu estou dentro da graça, mas eu estou vivendo como se estivesse vivendo fora dela. Não existe isto. Então, ela me dá um padrão. Eu não posso viver em pecado. Então, a graça de Deus, ela me dá esse poder para vivê-lo. A lei condena o pecado. A graça, ela transforma o pecador. Ele deixa de pecar. A graça alcançou. Quando ela alcança, ela muda, ela regenera, ela transforma. Algo que a gente pensava de uma forma, a gente já começa a pensar de outra forma. Porque Deus muda. O Evangelho, irmão, ele é metanoia. É mudança de vida, mudança de hábito, transformação. Aqui é uma frase de impacto. A lei revela o caminho. A graça nos dá força para andar por ele. E não é fácil. Muitas das vezes a pessoa canta, né? Abro mão dos meus sonhos. A pessoa abre mão de tudo. Abro mão da minha vida por ti. É fácil? Não, não é fácil. Mas a graça de Deus, ela nos dá o poder para a gente conseguir viver dessa forma. Parte 1. A lei foi dada para revelar o pecado. Deus deu a lei a Moisés no Sinai. Em Êxodo 20 fala sobre isso. Quem tiver dúvida, abre a palavra, leia Êxodo 20. Deus deu a lei a Moisés no Sinai. Em Romanos 7,12 está dizendo assim: a lei é santa, justa e boa. A lei ela é santa, justa e boa. Romanos 7, verso 12. Seu propósito era mostrar ao homem a sua necessidade de um Salvador. Seu propósito era mostrar ao homem sua necessidade de um Salvador. Todos nós necessitamos desse Salvador Jesus. Da mesma forma que eu preciso, você precisa desse Salvador Jesus. Eu preciso todo dia, toda hora, todo minuto dele. Porque se não for a graça, esse favor imerecido, essa presença do Espírito Santo na minha vida, os laços vêm e eu findo caindo, eu findo esbarrando, eu findo pecando. Em Romanos 3,20, pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. A lei, aplicação. A lei não salva, mas mostra quanto precisamos ser salvos. Porque, irmãos, quando a gente começa a entender em que situação está nossa vida de pecado, as nossas práticas pecaminosas, a gente para pensar, fala, eu tô ferrado. Eu tô ferrado, não tem jeito para mim mais. Não tem solução. Eu acordo em pecado, durmo em pecado, vivo na prática do pecado. Como que eu vou conseguir vencer isso?
E é aí que a gente começa a entender que a gente precisa de um Salvador. E Ele está aí, Jesus Cristo, né? A lei não salva, mas mostra o quanto precisamos ser salvos. Vamos aqui para esse tema, quero ler esse tema um pouquinho, falar sobre esse tema, né? A lei e a graça se completam. Há quem pense que a lei e a graça são opostas, mas na verdade elas se completam. A lei mostra a justiça e a graça mostra o amor de Deus. A lei revela o pecado, a graça oferece o perdão. A lei prepara o caminho, a graça abre o caminho. Vamos para a parte 2 aqui agora. A graça é a resposta de Deus à nossa incapacidade. Porque nós não temos a capacidade de nos salvar sozinhos. Não conseguimos. Não conseguimos dizer não ao pecado sozinho. Quando a graça nos alcança, ela nos dá força, ela nos dá, sabe, uma energia que vem de Deus. Você saber que Deus está dentro de você, que a presença de Deus te alcançou, que entrou para dentro de você e você consegue dizer não ao pecado. Você conseguir falar, olha, veio aquela vontade de tomar uma birita, beber algo, fazer algo que desagrada a Deus, que eu sei que não é bom para a minha saúde, não é bom para mim, não é bom para a minha vida conjugal, espiritual, algumas coisas. E eu consegui dizer não para isso. Em Mateus 5,17, está escrito assim: a graça entrou quando Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpriu. Tem pessoas aí pregando, porque tem algumas versões de Bíblia que diz uma coisa. Vamos para o original, irmãos. Ah, Jesus aboliu a lei. Ele não aboliu, ele cumpriu. A graça entrou quando Cristo cumpriu toda a lei. Jesus é a encarnação da graça. Ele nos deu o que não merecíamos. O que eu e você não merecíamos, Jesus deu para a gente. Pela graça somos perdoados, libertos e aceitos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. A graça não elimina a lei, mas cumpre o que ela exigia. A lei exigia algo. E que lei é essa? A lei de Deus. A justiça de Deus exigia algo. Porque Deus não devia nada para Satanás. Muitos pensam que Deus devia. Ah, Jesus pagou na cruz. Pagou para quem? Pagou para o próprio Deus. Porque a justiça de Deus que exigiu isso. Porque Deus é justo. Então, para a gente ser salvo, a gente precisava de um Cordeiro Santo, imaculado, que foi Jesus. Então tem pessoas achando aí que, não, Jesus pagou pro diabo. Não. Deus nunca deveu nada pro diabo. Nunca deveu nada. Não ficou devendo nada para Satanás. Satanás nem casa tem, irmão.
Aí tem pessoas falando que a lei é de Satanás. A lei é santa, ela é pura, santa e boa. E foi Deus que escreveu essa lei. Com o dedo dele, entregou a Moisés. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, eu falo. Porque quando a gente atribui a Satanás o que Deus fez, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E é um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Então tome muito cuidado com a blasfêmia. Então a graça não elimina a lei, mas cumpre o que ela exigia. Parte 3 agora. A lei e a graça se encontram na cruz. Imaginou? Lá na cruz, a lei de Deus e a graça de Deus que está em Cristo Jesus se encontram ali. Na cruz, a lei e o amor, a graça se abraçaram ali. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Está escrito em Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10. A lei dizia: o pecador deve morrer. Porque nós merecemos isso. O que eu merecia era morrer nos meus delitos e pecados. A graça respondeu: Cristo morre em seu lugar. Que amor é esse, irmão? Que Ele pagou por mim e por você. E nós devemos, sabe o quê? Reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Não existe outro. Não existe outro, outra. Não existe ninguém que possa salvar você, a não ser Cristo Jesus. A lei dizia isso. O pecador deve morrer. A graça respondeu: Cristo morre em seu lugar. Na cruz, Jesus satisfez a justiça da lei e derramou a graça sobre os culpados. E isso que aconteceu. Amém? Pai, queremos te agradecer por essa palavra onde o Senhor trouxe a luz aqui sobre a sua graça, a sua infinita graça que nos protege, a sua graça que nos guarda e nos livra dessa morte eterna. Então nós viemos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Entendemos hoje que o Senhor, dono da lei, que criou a lei, que mostrou o pecado, trouxe a solução que é Jesus, para nos salvar, para nos libertar de todo mal. E viemos te agradecer, Senhor. Então nos ensina e abre o nosso entendimento para que a gente possa ser grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Então viemos te agradecer, Senhor, por tudo e por todas as coisas que tem feito em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.